de negociação. O Brasil tem uma janela aí para conversar com o presidente Lula até 7, 6 de julho, e aí entre 7 de julho e 15 de julho, os Estados Unidos vão abrir algumas audiências públicas para discutir esses assuntos todos, e aí sim vem o aval do presidente Donald Trump ou a rejeição a essas sugestões feitas pelo próprio governo dele. O entendimento aqui, como a gente trouxe a matéria da Alice, do governo, é que a taxação aí dos 12,5% sobre o trabalho forçado é mais difícil de se renegociar do que a taxação dos 25%, que é sobre um montão de assunto ali, mas eles entendem que tem mais espaço para negociação em relação aos 25%. Exato, Nath. Tem até dia 15 de julho, e 15 de julho é a decisão do governo americano, né? Provavelmente não vai ser exatamente a partir dessa data que as taxas passem a valer. Com certeza eles vão estabelecer pelo menos um cronograma de uma semana, assim como fizeram inclusive agora com PCC e CV no caso do terrorismo, né? A classificação total começou a valer hoje, mas foi anunciada na sexta passada. Então, o governo brasileiro está trabalhando ali para fazer uma tentativa de reversão. Há uma grande expectativa em relação ao G7, que acontece já no final da próxima semana, início da seguinte, né? Entre 15 e 17 de junho. Há uma expectativa do governo de que Lula possa se encontrar com Trump. Há essa avaliação, há esse debate feito de diplomatas brasileiros com diplomatas da Casa Branca, a ver se esse encontro de fato vai acontecer, essa reunião bilateral, ou pelo menos essa conversa, né, Nath? A gente viu na ONU, por exemplo, não foi uma reunião, mas foi o primeiro contato de Lula e Trump, simplesmente por estarem passando um perto do outro. Então, a ver se vai haver algum tipo de conversa. A expectativa é que tenha, uma vez que é preciso negociar. O governo brasileiro tem insistido muito de que, embora a retórica de Lula, do governo como um todo, seja de campanha eleitoral e tenha que rebater tudo que os Estados Unidos está fazendo, no bastidor, claro, o momento é de diálogo, de concentração ali da diplomacia mesmo, do corpo técnico do Itamaraty, tentando negociar com o corpo técnico também dos Estados Unidos para ver em que situação a gente pode chegar no dia 15 de julho, se já com uma negociação mais avançada ou não. Fato é que Lula, como a gente tem dito aqui, tem poupado Donald Trump das críticas. Ele tem insistido na crítica a Marco Rubio, secretário de Estado, que é muito alinhado à família Bolsonaro, ali tem uma simpatia por Eduardo Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo também, que acompanha Eduardo sempre. Então, Lula tem focado suas críticas, tanto, claro, em Flávio Bolsonaro, que é seu principal opositor nesse momento, mas também em Marco Rubio, evitado qualquer tipo de crítica mais direta a Trump. E isso não é simplesmente por ser, é simbólico, uma vez que a gente sabe que Lula classifica que sim, tem uma relação com Trump, mas que isso é afetado porque, segundo Lula, Rubio faz a cabeça de Trump e do governo americano para que faça esse tipo de ações contra o Brasil. Ô, Bus, durante essa semana também, assim como você disse que o Flávio Bolsonaro ativou ali o modo defesa, o presidente Lula ativou o modo ataque, né? Tinha ali essa expectativa de quando o presidente Lula ia para cima, efetivamente, do Flávio Bolsonaro. Ele fez alguns discursos importantes nesse caminho do ataque em relação ao Flávio Bolsonaro, mas também me chamou a atenção que nesse primeiro grande discurso que ele fez em catalão, né, aqui em Goiás, era um evento que foi essa primeira grande fala dele sobre as tarifas, ele o tempo todo atacou a família Bolsonaro, atacou o Flávio Bolsonaro, chamando ali a família de traidores, né? Que na verdade não são patriotas, que é o oposto disso, ficam ali adorando a figura do presidente americano e o governo americano que muitas vezes taxa o Brasil, piora a economia brasileira, enfim. Mas em relação ao presidente Donald Trump, ele o tempo todo chamou Trump para conversar. Ele não atacou o presidente Donald Trump. Com o Trump foi a linha mais diplomática, mesmo que com o discurso mais ali acalorado, né? Ele falando ali no microfone, abraçando as pessoas que estavam batendo palma ali em volta dele. Mas em relação à família Bolsonaro, ele foi nesse caminho
da traição, né? De que é uma família que trabalha contra o Brasil. Mas em relação ao Trump, ele seguiu ali querendo mostrar que tá amigo ainda do presidente Donald Trump, o Bus. Exatamente. Ele tenta tirar Trump da reta nessa acusação e faz realmente o foco com o Rubio, dizendo, olha, é Rubio que está por trás de tudo isso, ele que tem uma aliança ali, uma certa amizade com Eduardo Bolsonaro, com a família Bolsonaro, e ele que inclusive, Lula parte para o ataque, né? Diz que o secretário de Estado norte-americano é anti-América Latina e não gosta do Brasil. Foi frases que Lula usou durante esse discurso em catalão. E é interessante, Nath, porque ele traz um símbolo nacional para o debate, que é o Pix, né? Ele começa, né, foi ali nesse discurso de catalão que ele, inclusive, exibiu aquele cartaz que o Pix é do Brasil, e aí tudo começou a mudar no discurso, porque quando você pega o Pix, é um problema sério. E me lembraram essa semana o seguinte, Nath, se você voltar para janeiro de 2025, foi o Pix que causou uma grande queda de popularidade do governo Lula, porque a oposição dizia que o Haddad, na época ministro da Fazenda, queria taxar o Pix. Isso gerou todo um ruído, o governo teve que fazer várias campanhas dizendo que não era isso, inclusive voltou atrás numa portaria que tinha publicado. Então aquilo ali abalou bastante a popularidade de Lula no início de 2025, e agora é o oposto. Abala a popularidade da oposição, e quando a gente fala oposição, a gente está se referindo a Flávio Bolsonaro, porque toca num ponto muito sensível para a população, que é o Pix, que é uma modalidade, de fato, que avançou muito, fez o Brasil avançar muito. Hoje você não paga nenhuma tarifa, né? Quando você faz qualquer tipo de transferência via Pix. É uma revolução mesmo no sistema financeiro. E toda vez que esse ponto é abordado por políticos, gera ruído. No caso de 2025, foi para o governo Lula, afetou a imagem, caiu a popularidade, o governo passou por cordas bambas naquele momento e agora afeta Flávio Bolsonaro. A gente vai precisar ver, claro, as pesquisas daqui para frente, se isso vai se consolidar. Mas o governo achou um ponto de todas essas ameaças dos Estados Unidos para colar a imagem à oposição, porque de fato os Estados Unidos fala contra o Pix, né? E aí puxa, o governo aproveitou essa brecha que existe dentro das propostas de tarifas que faz alusão ao Pix para colar essa imagem de, olha, os americanos estão querendo taxar o Brasil, entre vários outros pontos, por causa do Pix, e isso está muito atrelado à oposição. Então, é esse o ponto que Flávio Bolsonaro agora também tenta lutar contra, dizer, olha, foi criado no governo Bolsonaro, a gente sabe aqui, trazendo os fatos, foi idealizado no governo Michel Temer, mas de fato tornou-se prático no governo Jair Bolsonaro, né, do Banco Central ali sob a administração Bolsonaro. Então, o Flávio tenta recuperar isso, mas até o momento não parece estar surtindo efeito do ponto de vista prático. Então, para a gente ver que Lula tem, o PT e Lula têm montado estratégias. Primeiro, não focar no Trump, nessas acusações todas, foca no Rubio. E segundo, focar no Pix, que é um ponto muito sensível que o governo já foi vítima desse ponto sensível, agora tenta fazer com que a oposição seja o algoz desse ponto do sistema financeiro que é muito sensível para a população. Falando então de Pix, quem também está discutindo o assunto é o deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, o irmão do Flávio Bolsonaro. Ele publicou um vídeo nas redes sociais nessa quinta-feira negando ter proposto negociações entre Brasil e Estados Unidos para substituir o Pix. A gente vai conferir um trecho agora. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Eu absolutamente jamais disse isso. Eu desafio o Globo a calar minha boca e mostrar um vídeo onde eu tenha dito, porventura, algo nesse sentido. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro, sem taxa, e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo, sabe por quê? Porque os bancos tiveram um prejuízo bilionário com a criação do Pix sem taxa. A manifestação do Eduardo Bolsonaro ocorreu depois dessas postagens nas redes sociais afirmarem que ele teria defendido a substituição do Pix pelo Zelle, né, o Zelle, que é uma ferramenta norte-americana privada que permite transferências de valores entre clientes de instituições financeiras conveniadas. Em entrevista concedida lá na quarta-feira ao TMC
News, o ex-deputado declarou que os Estados Unidos, abre aspas, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, fecha aspas, e que isso abriria caminho para negociações entre os dois países. Há diferenças importantes entre o PIX e o ZEL. O PIX é uma ferramenta pública criada e operada pelo Banco Central, enquanto o ZEL é controlado por um consórcio de bancos privados. Além disso, esse outro aplicativo, ou essa outra função, né, ela é restrita ao sistema financeiro lá dos Estados Unidos. Para usar o serviço, é necessário ter conta em um banco americano participante, o que limita a abrangência internacional. O Bus, esse também foi um ponto bem ruim para a família Bolsonaro nessa semana, né? Essa discussão toda do PIX. Como você bem lembrou, a oposição lá no ano passado bateu bastante nessa questão com vídeo, uma campanha que atropelou o governo, que foi feita pelo Nicolas Ferreira, né? Sobre a questão da taxação do PIX. Então, realmente, o PIX é um ponto, agora voltou a ser um ponto bastante polêmico aí entre os dois lados. Exato, porque agora a campanha de Flávio Bolsonaro é vítima de todas essas acusações, assim como o governo foi vítima lá atrás dessas acusações. E o vídeo do Eduardo Bolsonaro não ajudou, porque embora ele negue que tenha dito a troca, de fato, pode dizer, olha, não sugeri a palavra, não usei a palavra troca. Mas ele fala em negociar, né, Nath? Toda vez que você fala em negociar alguma coisa que é muito cara ao eleitor, o eleitor fica realmente perdido, porque é um parlamentar, na verdade um ex-parlamentar, que tem um histórico de dizer que o Brasil tem que fazer concessões aos Estados Unidos. É um parlamentar que em 2025, ali no auge do julgamento do seu pai, disse que depois, se tudo desse errado, pelo menos ele se sentiria vingado, né? Por tentar defender ali o pai. Então, é um político brasileiro que tem essa característica de tentar fazer algum tipo de relação dos Estados Unidos com o Brasil e de tentar dizer que, olha, a gente tem que seguir as vontades dos Estados Unidos, senão o Brasil vai sofrer as consequências. Esse é o histórico de Eduardo Bolsonaro. Então, quando ele faz o vídeo, na quarta-feira, dá a entrevista e agora tenta se retratar, ele estava, sim, propondo uma negociação do PIX com o ZL, embora ele diga que ele não estava sugerindo a troca. Tudo bem, ele pode argumentar isso. Mas ele fala que podia se negociar. E por que ele fala que o ZL é o PIX dos americanos? Porque não é bem assim, né, Nath? Você acabou mesmo de explicar que o ZL é um pouco diferente. É para bancos conveniados. Alguns bancos nos Estados Unidos, inclusive, cobram algum tipo de taxa, mesmo que simbólica, para as transações. Então, não são as mesmas coisas. E aí ele mesmo faz a confusão e depois, claro, tenta se contrapor. E é interessante porque ele demorou para reagir, né? Ele fez ali, essa entrevista foi na quarta-feira à noite, ele só foi reagir ontem no início da tarde. Então ele esperou a manhã toda. Quando a repercussão atingiu grandes bolhas das redes sociais, ele faz esse tipo de vídeo pedindo retratação, dizendo que jamais defendeu qualquer tipo de negociação, que o Pix vai continuar gratuito. E isso tem muito a ver com a pressão da própria campanha e do próprio Partido Liberal, Nath, porque pegou mal, inclusive entre aliados. Qualquer tipo de declaração que você faz, mesmo que você não tenha intenção, pega mal, porque não é para ficar falando de assunto polêmico nesse momento. A campanha está tentando sair desse limbo que se encontrou nessa semana com tarifaço, com acusações sobre o Pix. Aí o irmão do pré-candidato à presidência vir falar sobre Pix no momento sensível, fica muito ruim para a campanha. Então ele foi, sim, ali cobrado pelo PL e, claro, reagiu dessa forma que a gente sabe que é uma reação tradicional, né, de forma de políticos em geral, e aqui nem me refiro só à família Bolsonaro. Na esquerda você tem vários nomes que também às vezes reagem com essa emoção à flor da pele, de forma mais irritada, quando tenta ali consertar o mal que pode ter causado, o ruído que pode ter causado. Ô Bus, pra gente encerrar esse resumão, tem um outro assunto muito importante, que é a delação premiada do Daniel Vorcaro. Ele tá fazendo uma nova negociação, né? Incluindo, ao que a gente já sabe, pontos muito importantes, assim como o Dark Horse, que tem tudo a ver com a família Bolsonaro, não só porque o filme fala sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas porque a gente descobriu diversos áudios do Flávio Bolsonaro, do Mário Frias,
chamando o Daniel Vorcaro de meu irmão e pedindo dinheiro, cobrando dinheiro para a realização do Dark Horse. E que agora o Daniel Vorcaro vai colocar o Dark Horse na delação premiada nova. Além dessa história toda do Dark Horse, entra também Ciro Nogueira e, ao que parece, não tem nenhuma grande novidade. Alguém que ainda a imprensa não descobriu. Parece que o Daniel Vorcaro está sendo mais pautado pela imprensa do que propriamente da vida ali criminosa dentro de tudo que a Polícia Federal vem investigando, o Bus. Exato, Nath. Essa delação de Daniel Vorcaro mais robusta, claro que preocupa todas as campanhas. Uma vez que a gente já bateu bastante nessa tecla aqui de que se a gente falar de Daniel Vorcaro, assusta todos os lados, né? Toma um susto toda a classe política, porque não é só um lado ou outro. Nesse momento, você tem um desgaste muito grande para o campo da oposição por causa desse filme Dark Horse, para a campanha do senador Flávio Bolsonaro, mas para outros personagens da oposição, como o deputado federal Mário Frias, por exemplo, que também está no centro desse debate. Mas o fato é que, neste momento, o inquérito do Master ainda não chegou nesses nomes, né? Flávio Bolsonaro não é investigado, Mário Frias também não. Agora, a defesa deixar que chegue a informação de que o filme Dark Horse também entrou nesse pacote de delação é um preocupante para o campo da oposição, porque significa que se a investigação não chegou nesses nomes, pode ser que chegue uma vez que a proposta seja aceita. Então, é preocupante para o lado da oposição, é preocupante para o governo também, porque a gente sabe tem ali alguns nomes ligados, tem o ex-ministro da Justiça que tinha ali, não é investigado também, Ricardo Lewandowski não é investigado, mas tinha ali recebido, né, porque prestava consultoria ao Banco Master, enfim. É um campo minado para os dois lados da política, para lados, inclusive, que não fazem parte dessa polarização, para outros políticos do Centrão, principalmente. Tem a questão das previdências nos estados, Rio de Janeiro, Amapá, que são os estados que mais investiram no Banco Master e que também pode respingar, e aí a gente fala de nomes conhecidos, como o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem bastante influência no governo do Amapá. Então, assim, é um problemão. E cada vez que essa delação vem e volta, porque a gente já sabe que a primeira versão foi rejeitada e agora a defesa está vendendo como uma delação bem robusta, com vários nomes, é preciso ficar bem atento, porque está chegando a campanha eleitoral, né, Nath? Ontem mesmo faltava exatos 4 meses para a campanha. Então, quanto mais perto da campanha ficar, pior vai sendo para a classe política como um todo. É isso mesmo. Gabriel Bus, coordenador de política do Metrópolis.com, que está sempre aqui com a gente, principalmente às sextas e segundas, para fazer esse resumão da política brasileira. Obrigada, viu, Bus? Obrigado, Nath. Bom fim de semana. Valeu, para você também.